Essa aqui é como se fosse uma mesa de almoço de domingo, aquela que todos já estão satisfeitos, mas ninguém consegue recusar aquele pratinho gostoso de sobremesa. A conversa é tão boa, que a ideia de se despedir parece impraticável. Retomada, substantivo feminino que significa reconquista ou recuperação, ação ou efeito de retomar, de voltar a possuir. A gente está começando mais um episódio do nosso querido podcast Essa é a Nossa Vida. E eu acho que essa palavra retomada significa muito aqui hoje. É um recomeço. A gente sempre tem direito de recomeçar. Eu acredito que eu já tenha falado aqui nos episódios antigos das outras temporadas que eu sou uma pessoa que ama Ano Novo. E eu pensando sobre o episódio que eu queria fazer hoje, eu pensei muito sobre o que é um recomeço, o que é o Ano Novo, né? O que o Ano Novo significa pra mim e por que eu gosto tanto do Ano Novo? Porque ele significa recomeços, ele significa novas possibilidades. E aí, analisando isso, assim, de uns anos pra cá, como que mudou a minha visão acerca do Ano Novo, né? Sobre o que eu sinto quando começa o ano. Eu ainda continuo apaixonada pelo Ano Novo, me sentindo extremamente feliz, com novos planos, com novas expectativas, mais 12 meses para você fazer várias coisas maravilhosas. Mas nesse último ano, especificamente em 2023, eu comecei a perceber que dava para fazer o Ano Novo ser a minha semana, o Ano Novo ser o meu mês, o Ano Novo ser até o meu dia. Dá pra recomeçar quase que o dia inteiro. Dá pra gente tomar novos rumos e pensar novas possibilidades para ser melhor naquilo que a gente precisa ser melhor, para ter mais felicidade naquilo que a gente precisa ter mais felicidade. E eu acredito muito no recomeço por causa disso. Eu acredito que todas as pessoas tenham direito a recomeço justamente porque ele faz com que a gente observe, né? Observe o tempo que a gente está vivendo, as situações que a gente está passando. E analisando tudo isso, né? Pensando no início do podcast, quando que ele começou. Gente, foi numa assim, eu realmente estava em casa na pandemia com muita saudade dos meus amigos, muita saudade de contar coisas, de contar histórias, de falar sobre situações engraçadas e ouvir situações engraçadas das pessoas, porque foi durante a pandemia. E eu lembro que eu trabalhava de home office em casa, extremamente assim, eu queria fazer algo novo, queria fazer algo diferente e eu tava com saudade das pessoas, né, de ouvir as pessoas e falar com elas. E eu realmente falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a pesquisar, ouvir algumas ideias e tive a ideia de criar um podcast. E foi num momento que muitas pessoas estavam fazendo isso. Eu vi que estava começando, né, essa ideia de se falar e não ser visto, só ser ouvido. E aí começou a ideia do podcast. Mas eu fiquei pensando, faz sentido agora ter um podcast, sendo que já acabou a pandemia? Faz, claro que faz. Olha, quem gosta de ouvir história e contar história, claro que faz sentido, né? O significado do Essa é a Nossa Vida era justamente falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida e o que a gente sente quando elas acontecem, o que a gente sente quando elas não acontecem, quando o esperado não sai como esperado, quando o planejado sai completamente diferente daquilo que foi desenhado ali por você. Não significa que foi errado, significa que foi diferente daquilo que você planejou. Mas o podcast, ele sempre teve essa intenção de falar sobre coisas que acontecem na nossa vida. E eu acho que isso fala de recomeço, né? Isso também é recomeço. Eu fiquei muito, confesso pra vocês, eu fiquei muito frustrada, porque não é a primeira vez que eu tinha parado de fazer coisas, né, na minha vida. Eu já interrompi
outras tarefas que eu tinha começado. E analisando, falei, poxa, eu gostava tanto de fazer um podcast, por que eu parei de fazer? E eu vivo falando com as pessoas, mas nossa, não sei se vocês sabem, mas eu já tive um podcast. Mas eu já tive um podcast. E nessas minhas frases eu senti um pouco de saudade. Falei, olha, que saudade de falar com as pessoas e compartilhar momentos, e contar coisas legais e ouvir também das pessoas coisas incríveis sobre elas. E aí, voltando lá no início, né, do porquê que eu comecei o podcast, na época da pandemia, quando eu tava com saudade de falar com os meus amigos, ouvir histórias de pessoas, contar história para as pessoas, tem o mesmo significado para mim agora, né? A gente sempre tem uma saudade aqui, acolá, de ouvir uma história ali, acolá, e pensando na correria do dia a dia, pensando em tantas coisas que a gente tem para fazer, eu acho que o podcast é uma pausa pra gente aprender a ouvir. Aprender a ouvir, respirar fundo. E eu lembro de sentir isso, né? Quando eu fazia cada episódio, eu aprendia a ouvir o que eu queria falar para poder passar para vocês, ouvir vocês depois, pensar no que vocês me contavam. Era uma experiência sensacional. E aí eu lembro que quando eu parei eu me senti muito frustrada, porque, poxa, por que eu parei, né? Mas eu parei e eu acho que eu tenho o direito de recomeçar, justamente porque os recomeços podem acontecer a qualquer momento. Os recomeços, eles podem acontecer a qualquer momento. Que bom, gente, que bom que eles podem acontecer a qualquer momento. Esse episódio é pra você que tá pensando em recomeçar aquela coisa, você parou no meio do caminho, não sabe nem por onde começar. Aquele projeto que tá lá jogado no fundo da gaveta, aquela história, aquele trabalho, aquele sonho, recomeçar. O recomeço, ele precisa acontecer, porque a sua vida precisa acontecer. Eu acho que quando a gente fala de recomeços, é sempre uma nova possibilidade. E quando a gente pensa em possibilidades, a gente pode pensar também em traçar novas estratégias. E isso é bom porque a gente muda tanto com o tempo. Eu estava olhando, né, as artes que eu fazia para as capas do podcast, e aquilo já é diferente do que eu sou agora. Totalmente diferente do que eu sou agora. E é engraçado como que a gente muda de 1 ano, 2 anos, né, pra frente, assim. Como que a nossa cabeça muda. Eu lembro que tinha uma amiga de São Paulo, essa amiga muito querida. A gente se conheceu, eu encontrei em Ouro Preto, numa viagem. Depois eu fui visitá-la em São Paulo rapidinho. Mas eu lembro de uma coisa, eu conto isso pra todo mundo e faz todo sentido. Acho que quando eu conheci essa amiga, eu tava com uns 23 anos. Gabi, se você me ouvir, um beijo pra você. Mas eu lembro que quando eu a conheci, eu tinha uns 22, 23 anos, algo assim. 21 por aí. E ela, já um pouco mais velha que eu, e ela falou: Amanda, quantos anos você tem agora? Eu tenho 20, acho que era 21, gente, eu tenho 21. E ela falou: Amanda, quando você tiver seus 25 anos, 30 anos, a sua cabeça vai explodir. Você vai mudar muito nessa idade, muito, muito, muito. Eu vejo como a gente muda, como a gente se transforma a cada dia. Todo dia é uma possibilidade. É um recomeço de você descobrir algo que você não gosta, descobrir algo que você gosta, descobrir algo novo. Olha, até aqui é o meu limite, até aqui dá pra mim. Esses são os recomeços, são diários, são nos instantes da vida. Esses são os recomeços. Eu posso recomeçar, daqui eu vou recomeçar. E eu gosto tanto de fazer o podcast, eu fico muito feliz de compartilhar, que eu decidi recomeçar, essa retomada. É o ato de possuir, né? De fazer ser nosso. E eu acredito que o podcast não é algo meu, é algo nosso,
porque essa é a nossa vida, é assim que a gente compartilha. Eu não sei se quando eu já fazia o podcast, eu não me lembro, eu já tinha começado a faculdade de pedagogia e hoje eu tô no 3º período de pedagogia e para mim é uma experiência incrível, porque entra período, sai período e minha concepção de educação nunca muda. É o compartilhar. Eu não acredito que é de mim pro aluno. Seja parta só de mim e vá pro aluno. Não, eu acredito que saia de mim, vá pro aluno, volta para mim, vá para a família, vá para a escola, volta para mim. E é um compartilhar, um eterno compartilhar, onde eu aprendo, onde eu descubro, eu mudo o conceito, eu volto, eu recomeço. E por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui hoje, porque nós temos direitos a recomeços. Que bom, gente, que bom que a gente tem direitos a recomeços em todos os sentidos da nossa vida. Se parece que tá tudo travado, que você não vai conseguir caminhar, que você tá num período extremamente complexo e confuso, dá uma pausa, respira e recomeça. Retoma o caminho de onde você parou, de onde você esqueceu, de onde você deixou de caminhar, para começar de novo, para fazer de novo. Pode ser de um jeito diferente, mas que seja melhor. Recomece. Eu espero que esse episódio faça sentido para você, assim como faz sentido para mim, aqui do lado daqui. E eu mando um beijo super grande